Legal, estamos no ar. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje a gente vai ter um tema essencial para quem quer construir aplicações modernas, né, escaláveis na nuvem, que é os 12 fatores, né, o 12 Factor App, mas olhando com um olhar, né, para serverless e principalmente na AWS, de como que essa abordagem, né, se encaixa, né, nesse contexto. E para fazer esse papo, né, eu tenho dois convidados hoje aqui para fazer essa conversa. Um é o Caio Pardal, que é Senior Software Engineer na Intuit, e o Gabriel Osvaldo, né, que é Back-end Engineer na Revolut. Como é que tá aí, pessoal? Tudo certo? Tudo certo e com você, Evandro. Primeiramente, obrigado também pela oportunidade. É uma honra estar aqui nesse podcast que fomenta uma comunidade, né, gigante que é muito importante, né, que para a nossa comunidade tech no geral aqui no Brasil. Então, obrigado pelo convite. Legal, obrigado também. Tudo certo aqui também. Obrigado também pelo convite. Foi muito legal poder participar aqui. E principalmente quando a gente se conheceu, né, ano passado no Serverless Days. Então, poder estar aqui junto com você nesse podcast é bem legal também. Muito obrigado, Evandro. É isso aí. Inclusive, o Serverless Days foi, né, o que motivou até a gravação desse podcast. Estamos trazendo o conteúdo do evento presencial para quem não teve a oportunidade de estar lá em São Paulo. Está trazendo aqui para o podcast para democratizar também um pouco do que foi esse conteúdo, né, e compartilhar para mais pessoas aí no Brasil em português. Obrigado aí pelo tempo de vocês, por ter topado, né, também esse desafio aqui, né, de compartilhar no podcast. Bom, para a gente falar, né, nesse podcast, antes de mais nada, né, quero que vocês se apresentem, né, contar um pouquinho quem são vocês, quem é o Caio, quem é o Gabriel e como é que, né, vocês fizeram essa trajetória na tecnologia e principalmente em que momento que o serverless entrou na jornada de vocês. Boa, maravilha. Então, como você bem disse, eu hoje trabalho como Senior Software Engineer na Intuit, mas eu comecei a carreira em tecnologia um pouquinho antes, né? Já estou trabalhando há mais ou menos uns 6 anos e meio na área, e serverless veio muito na minha primeira oportunidade de trabalho em tempo integral. Então, na época, eu estava ajudando a construir um banco digital para um nicho específico. E sempre surge, né, aquela ideia como a gente vai montar a arquitetura, o que pensar, inevitavelmente você acaba caindo em uma das grandes no mercado, né, provedora de cloud, que é a AWS. Então tudo surge, né? Inicialmente é mais ali, né, um cron job, uma Lambda, depois você vai escalando para um banco de dados, né, no SQL, um Dynamo, um S3, enfim. Mas foi mais ou menos ali, então nessa primeira oportunidade, foi bem no começo da carreira mesmo e venho carregando até hoje, né? Eu acho que é algo que inevitavelmente você vai acabar tendo contato, né, trabalhando na área. Show. E, bom, no meu background eu sou também back-end, então trabalho aí com Java já faz algum tempo, então sou da comunidade Java também, então sim, e trabalhei toda assim, as experiências em projetos, principalmente do setor financeiro, então desenvolvendo soluções ali cloud native com Java, principalmente a AWS, e mais ou menos uns 3 anos atrás que eu comecei a trabalhar nesse ambiente serverless, né, também dentro da AWS, e foi um ecossistema ali de migração e modernização de aplicações para nuvem, então também do setor bancário, então fazer toda essa convivência e essa não só convivência entre sistemas legados, mas a gente construir sistemas modernos utilizando, né, sistemas serverless, serviços gerenciados da nuvem. Então, foi, assim, uma experiência onde eu podia aprender e aplicar muito do que a gente vai estar falando aqui hoje também. Muito bom ouvir sobre Java também, né? Geralmente as pessoas falam de Java, e eu que sou javeiro, né? Fiz a minha carreira toda de Java, aí o pessoal às vezes fala mal do meu Java aí, né? É. Mas legal, legal. Obrigado aí por compartilhar, né, um pouco da jornada e dá para ver que estão bem conectados, né, com o tema, principalmente de cloud, né? Eu acho que cloud computing, de uma forma geral, né, em algum momento ele se conecta com serviços mais serverless ou menos serverless, né? Mas eu acho que esse contexto da nuvem, né, de serviços gerenciados, estão muito conectados, né, e fez parte da carreira aí de vocês, né? Agora,
o tema aqui do podcast é os 12 fatores, né? O 12 Factor Apps. E para quem está ouvindo aqui que não conhece, né, o que é o 12 Factor Apps, vocês podem dar uma contextualizada, explicar o que é isso, talvez qual que é o contexto, né, do porquê que surgiu isso e por que ele é relevante, né, para soluções, como eu comentei, né, para fazer soluções escaláveis, modernas, né, por que ele é relevante para isso? Sim, eu acho que antes da gente começar a falar exatamente da definição do que é o 12 Factor App, eu acho legal trazer um conceito que acho que todo mundo já esbarrou, quem desenvolve e arquiteta aplicações, né, no geral, que é a erosão de software. Então, basicamente, a única certeza que a gente tem quando a gente desenvolve é que o nosso software ele vai deteriorar com o tempo, né? Então, a performance, seja a qualidade dele, então vai ficar cada vez mais difícil a gente dar manutenção. E tem até artigos que mostram que conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais custoso, né? Tanto financeiramente quanto nos recursos de desenvolvimento, a gente trazer novas funcionalidades, né? E muitas vezes a gente gastar um tempo inicial ali de um projeto pensando numa arquitetura bem estruturada, num código bem estruturado, faz muita diferença, né? Então, para o sucesso a longo prazo de um projeto, né? E acho que é bem aí que surge os 12 fatores. Então, nada mais é do que um guia para a gente construir essas aplicações modernas, principalmente em nuvem, né? A gente já vai falar um pouco mais disso, mas pensando em retardar essa deterioração, né? Essa erosão ou envelhecimento do nosso software e a gente evitar problemas críticos de performance, de manutenção no futuro. E falando um pouquinho de quando isso surgiu, foi mais ou menos em 2011. Então, ali desenvolvedores que trabalhavam em tanto desenvolvimento quanto implantação de aplicações na plataforma Heroku, acho que provavelmente todo mundo já conhece. Então, eles trabalhavam durante muitos anos nessas aplicações e eles observaram alguns padrões, né? Então, ao longo de todos esses anos, eles observaram como que as aplicações elas evoluíam ao passar do tempo, né? E como que era principalmente a colaboração entre os times que trabalhavam numa mesma base de código e exatamente essa questão do custo da erosão. Então, como que a gente evitava que o software deteriorasse e a gente perdesse qualidade com o tempo. E aí foi aí que surgiram a questão dos 12 fatores que eles cunharam ali por volta de, como eu falei, de 2011 e, enfim, como esse guia para a gente construir aplicações modernas, né? E quando a gente fala, né, até de que isso tem a ver com serverless, né, com computação em nuvem, então algumas características muito comuns de aplicações de 12 fatores, a gente usar, por exemplo, ferramentas de infraestrutura como código, para a gente automatizar a nossa configuração da aplicação, a gente ter um contrato muito claro com o sistema operacional, a gente utilizar dos serviços em nuvem, como a gente já falou, um pouco de serviços gerenciados e até serverless, né? E a gente ter essa minimização entre ambientes diferentes de produção, de desenvolvimento, e principalmente a gente poder escalar sem mudanças significativas ali nas nossas arquiteturas, né? Ou até mesmo nas nossas práticas de desenvolvimento. Então, acho que já dá para perceber o quanto isso está alinhado com cloud, com serverless, e como cada um desses fatores tem uma especificidade ali dentro do ecossistema serverless, e a gente vai trazer esse paralelo também. Muito bom, muito bom. Tem algumas características que o serverless implementa diretamente, né? Principalmente ali quando a gente fala de Lambda e tal, né? Então vai ser legal a gente explorar aqui com vocês, né? O que esse modelo, né, realmente tem conectado com serverless. E acho que um disclaimer legal, né? Eu gosto sempre de fazer. A gente vai falar muito de AWS, né, mas os conceitos a gente consegue abstrair para qualquer cloud provider, né? De forma geral, todos eles têm os seus equivalentes, né? Então a gente vai falar bastante de AWS, que é o background de vocês, acaba sendo o meu também background mais forte, mas acho que é legal ter um olhar assim de abstração um pouquinho que vai funcionar para todos os outros cloud providers também, né? Bom, mas vamos lá, quais são os 12, né? Vamos começar por qual aí? Pode ser pelo Codebase, né? O Codebase é o primeiro, né? Como é que funciona, né, Codebase, né, com serverless para fazer o versionamento, né, o deploy contínuo? Boa. Então, como você mesmo falou, né, e o Gabriel também citou, eu acho que tudo começa, né, pela base, né? Então, aqui, quando a gente fala, né, code base, é realmente a nossa base de código única que vai servir para que todos os outros fatores que a gente vai discutir em seguida façam sentido, né?
Então, a ideia desse fator, ele fala muito sobre você ter uma base de código única, né, encapsulada, que você possa fazer o controle de versões da sua aplicação e sempre permitindo deployments contínuos, né? Então, como o Gabriel contou, a ideia é você manter essa base de código ao longo do tempo. E aqui esse princípio ele é muito válido, eu acho que para qualquer aplicação que você for fazer, né? Não só serverless, mas qualquer sistema tradicional, é importante você entender muito bem o que deveria ser, né, a sua base de código, onde que você vai versionar, principalmente quando a gente está falando de trabalhar em times, né? Dificilmente você vai trabalhar em um projeto sozinho para o resto da vida, né? Muito provavelmente alguém vai precisar entrar ali, dar uma manutenção, ou até mesmo quando você está falando num contexto empresarial, são múltiplas pessoas, né? E aí, quando a gente traz o paralelo para o mundo serverless, é muito importante você entender um conceito que é até onde vai uma aplicação, né? Então, como a gente pode ter, né, vários sistemas acoplados, né? Então, pode ter uma função lambda que faz algo específico e tem uma outra que também tem um contexto específico, mas de repente elas são acionadas por um mesmo endpoint. Então, faria sentido você entender quais são esses contextos para encapsular tudo numa mesma base de código. E é importante, né? No mundo serverless é muito importante você entender isso para evitar que você tenha mais dificuldade ao passar do tempo, né? Muita coisa é facilitada, né? Principalmente quando a gente está falando aí da AWS, ela já dá muita coisa por padrão dos fatores, mas é importante você entender isso bem, né? E aí a gente tem diversas ferramentas que podem ajudar, né? Então a gente falou aqui primeiro de uma base de código, que geralmente você vai subir em algum repositório Git, né, seu ali, seja um GitHub, um GitLab, ou até mesmo um code pipeline, ou algum outro sistema, né, do cloud provider que você esteja utilizando para fazer o gerenciamento. E aí depois você constrói, né? Muito importante você construir suas pipelines, né? Então, seus testes automatizados, seu controle de deployment, para garantir que tudo isso funcione e que várias pessoas consigam mantendo isso ao longo do tempo. Acho que essa é a ideia, né? Então é muito importante você entender qual que é essa unidade de código conceitual mesmo e como você vai mantê-la ao longo do tempo, principalmente garantindo essa erosão diminuída, né, ao longo do tempo. Legal, porque no serverless tem principalmente, né, quando se usa Lambda, tem esse grande dilema da granularidade, né, do code base, inclusive, né, o quanto que deve quebrar em repositórios mesmo, né, Git, quanto que tem que estar junto, né, então já vi bastante erros, tanto para mais quanto para muito menos, né, então aqui é um bom Exato. ponto de atenção. Tem alguma dica do que vocês usam, né, de prática para poder fazer essa segmentação? Boa. Então, geralmente eu acho que é muito você, como eu falei, é muito entender, né? Então, às vezes você vai ter que entender qual o objetivo final. O que eu gosto muito de pensar é quem está sendo o acionador. Então, quando a gente está falando de Lambda, né? Quem está sendo o acionador daquela Lambda? Ah, é um API Gateway que vai chamar o mesmo endpoint e de repente vai invocar as duas, ou três, ou N Lambdas. Então, é importante você tentar olhar muito esse sistema um pouquinho no macro para agrupar essas lambdas. Então, eu gosto muito de olhar isso, quem geralmente é o invocador e qual que é o objetivo final. Que muitas vezes, principalmente por lambda ser muito fácil granularizar, às vezes cada pedacinho da ação final vai estar em uma lambda e aí faz mais sentido você agrupá-las, né? Então, eu gosto muito de pensar nisso. Quem invoca e o contexto geral, né? Aquele output final, quem que foi que produziu, quem ajudou a manobrar, né, aquele input inicial no output, né? Então, acho que é bem importante você ter bem claro isso, né? Uma visão um pouquinho mais macro, conceitual e quais peças ali são chaves durante o acionamento do seu sistema. Eu acho legal também trazer um pouco. A gente tem muito essa discussão de monólitos e microserviços, né? Então o pessoal pensa que um Lambda, muitas vezes ele é um microserviço e você precisa quebrar em vários repositórios, né? Mas quando a gente pensa na questão de monólito, com uma única unidade, né, que vai ser feito o deploy, uma única base de código, então o serverless também pode ser um monólito, né? Então, se a gente pensar em agrupar isso, como o Caio falou, a partir do nosso trigger da função ou do serviço que a gente está utilizando, a gente tem uma mesma base de código deployável que é às vezes mais fácil de manter, né? Essa briga entre monólito e microserviço, então é legal pensar também nesses fatores.
Legal, mesmo racional, né? Muito bom. Vamos para o próximo, dependências. Boa. Então, esse segundo fator ele vai falar, né, muito sobre você declarar e isolar as dependências daquela sua code base em um mesmo lugar, né? E eu acho que esse também abre muitas armadilhas, né? Como você falou também, né? Principalmente quando a gente olha, né, sistemas mais robustos, né? Muitas vezes acabam separando, né, uma dependência entre vários repositórios diferentes, quando na verdade ela nem é utilizada, né? Então, acho que aqui é muito importante você entender e isolar bem o que cada dependência, onde cada dependência deveria estar, né? Então, evita aquele acoplamento silencioso, né? Principalmente como o Gabriel falou, em monólitos, né? Você acaba pegando ali uma biblioteca, às vezes, que deveria estar só em um lugar e ela está multiplicada em vários outros serviços, e isso, enfim, aumenta armazenamento, gera custos, às vezes, também de iniciar muitas vezes um novo recurso. É custoso, né? Porque, enfim, demora um pouquinho mais para carregar aquela biblioteca. Então, é muito importante você saber empacotar essas dependências, né? E aí cada linguagem, né, vai ter um pouquinho um gerenciador de pacotes, né? Então a gente tem lá o famoso package.json, a gente tem os node modules, né? Quando a gente está falando de aplicações mobile também, às vezes até mesmo um React Web. Então é muito importante você entender onde que você extrai, em quais bases de código você vai declarar as dependências, sempre focando no que é necessário para realizar aquela operação, então evitar instalar bibliotecas demais. E aí, trazendo para o mundo serverless é muito legal, né? Que principalmente falando nas lambdas, existem as famosas lambdas layer, né? Que então você consegue, né, declarar um conjunto ali de dependências para sua lambda e você consegue importar isso em múltiplas lambdas também, né? Então é legal que às vezes com um único setup ele é manuseável para várias outras lambdas. Então isso te dá mais controle para você atualizar uma dependência crítica sem precisar colocar em risco, né, aquela sua aplicação, principalmente em um ambiente de produção. Então é importante entender, no final das contas, quais ferramentas você tem ali no final para declarar e isolar bem as dependências entre os serviços. Legal. O Caio não falou do nosso Maven, né, Gabriel? Do Javão velho, né? Esqueceu, Poxa. tava pensando. Então. Também, Faltou, né? também vai. E faz sentido, nesse caso, pensar também em dependência dos próprios recursos entre si. Por exemplo, tu tem um Lambda que é aproveitado em outro processo, né? Em mais de um lugar, né? Então, não é uma biblioteca, mas talvez é um recurso que vai ser utilizado pensando, por exemplo, no Step Functions, né? Porque estão vendo a gente, Step Functions, um serviço, né, que orquestra, né, várias etapas, que pode ser vários lambdas, inclusive. Eventualmente, eu posso ter um lambda que é uma parte de mais de um lugar, né, ao mesmo tempo, né? Faz sentido também pensar nesse aspecto? Como é que vocês enxergam isso? Com certeza, eu acho que a ideia é realmente pensar, tentar entender o que são dependências, né, entre um projeto e outro. Então, muitas vezes poderia, né, poderia ser um outro repositório, né, uma base de código que tem ali sua função, ser aproveitada em um outro sistema. Então, é a mesma ideia, desde que você sempre tente manter, né, aquilo tudo bem isolado e facilitando sempre a manutenibilidade do sistema, é o ideal, né? Então, funciona no final, né, bibliotecas são conjuntos de códigos que foram ali compilados, né, e servem para ser utilizados em diferentes sistemas. Então, funcionaria o mesmo. Se você tem uma lambda, né, que quer utilizar em outro sistema, com certeza valeria aplicar esse fator também. E eu acho que uma dica, né, para quem está construindo Lambda Layers ou, enfim, qualquer tipo de biblioteca isolada, né, acho que é legal pensar um pouco também no trade-off de reusabilidade e também um pouco de gestão de tudo isso, né? Então, como que você vai ter várias versões de uma Lambda Layer, por exemplo, que vai ter que ser integrada em diferentes versões de diferentes funções Lambda. Então, isso às vezes pode acabando virando um caos ali de gestão de versões. Então, acho que às vezes sai mais barato, mais fácil você embutir isso dentro do pacote do seu Lambda ali. Então, é ótimo para reusabilidade, mas também tomar cuidado aí com esse trade-off
entre o tanto de granularidade que você vai isolar suas bibliotecas e o pacote que você vai implementar ali. É um ponto importante também. Boa, sem dúvida. Próximo item, config. Como é que está conectado aí com serverless? Boa. Então, essa é a ideia, né? Eu acho que isso todo mundo já passou, principalmente naquele projeto inicial. Você tende a colocar uma credencial, uma variável de ambiente direto na base de código, e é justamente por isso que esse fator existe, né? Evitar armazenar essas configurações de ambiente ou credenciais, valores sensíveis no geral, dentro da sua base de código. É sempre importante você armazenar isso fora e de preferência em um lugar confiável, né? E eu acho que no mundo serverless isso é muito facilitado, né? Cada cloud provider tem suas ferramentas para ajudar com isso, né? Então, quando a gente está falando da AWS, a gente vai ter lá o Parameter Store, o Secrets Manager. Então, toda a ideia de você separar essas variáveis de ambiente, essas credenciais de banco de dados ou até de outros sistemas que você integra, né? APIs externas, fora da sua aplicação, de forma que você consiga fazer essa manutenção, né, mais fácil. Então é legal que, por exemplo, quando a gente está falando, né, de um Secrets Manager ou até do Parameter Store, você pode criar por ambientes, né? Então tem aquela credencial de desenvolvimento, tem a minha credencial de homologação, de produção, cada uma delas separadas, de forma que você consiga versionar, auditar, né, que é o principal, então entender quando aquela variável foi trocada, quem foi que realizou tal ação. E a ideia é que toda vez, né, que seu sistema está sendo deployado, né, uma nova versão, você consiga, né, recuperar essas variáveis de ambiente direto do servidor, né, ali onde ela está sendo instaurada, para facilitar e garantir a segurança de tudo isso. Eu acho que em serverless isso é essencial também, e muitas vezes já é padrão, né? Então, muitos sistemas já têm ali na abinha de configurações um link direto para um Parameter Store, até o Secrets Manager, que você cria sua variável, declara e ela está segura ali. Realmente você garante todo esse fator, né? Legal, e isso é uma dor, né, de sistema distribuído, né? Quem já trabalhou em monolito e sistemas antigos, né, como eu, em um momento já tô mais avançado, né, na idade, mas não tinha tanto desafio porque tu tinha um único lugar que tu mudava, né, a configuração. Agora imagina num sistema distribuído, né, fazer toda essa gestão, né, e com o serverless isso é potencializado ainda mais, porque tu pode ter um nível de granularidade, geralmente vai ter, muito maior também, né? Então fazer a gestão disso, né, numa escala gigantesca perde todo o sentido e aí realmente esse é um fator que é essencial para conseguir minimamente fazer a operação rodar, não é? E o legal é que aqui, né, você não precisa fazer redeployment de nada, né? Então você não corre o risco de ter que lançar uma nova versão sem que tenha uma atualização, né? Você vai mudar em um lugar, todas as suas aplicações já vão estar com aquela variável configurada e tá tudo certo, né? E acho legal Legal. também a camada de segurança, né? Que muitas vezes dessas aplicações serverless já trazem, né? Então a gente não precisa cuidar de gerenciar nossas chaves, né? Às vezes a gente já tem isso relacionado ali dentro do serviço e dentro do ambiente, às vezes, de execução, né? Então facilita demais mesmo toda essa gestão. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. E agora sobre o outro item que é o backing services, como é que isso faz sentido no serverless? Qual que é a relação, né, com o serverless? Boa. Então, só para um overview rapidinho para quem não está familiarizado, então esse quarto, né, fator fala sobre serviços de apoio, né? Então a ideia é de você ter recursos plugáveis ali, recursos anexos na sua aplicação. E eu acho que isso é praticamente nativo, né? Quando a gente está falando de serverless, né? Então, serviços como DynamoDB, S3, SQS, enfim, todos esses são desacoplados já, né? Acessados por meio de uma API, de um endpoint e eles vão oferecer ali a alta disponibilidade, né? Raramente você vai precisar, você vai se preocupar muito em, se, por exemplo, essa API não estiver funcionando, todo o resto do meu sistema ainda está, eu consigo ter sistemas de fallback também. Então, é muito importante, mas isso eu acho que
auxilia muito, né? Quando você está pensando num design de arquitetura no mundo serverless, é muito fácil, porque esses sistemas já são desacoplados, né? Você já começa a imaginar a sua arquitetura. Putz, eu preciso daqui do meu banco de dados, então eu tenho essa e essa opção, eu quero aqui um sistema de fila, eu também tenho essa. Então, o legal é justamente isso, é você pensar em recursos anexos, né, aquele seu sistema central, e todos eles vão ter suas próprias peculiaridades, suas configurações próprias. Então, a ideia é realmente essa, e o ponto, né, que esse fator fala muito sobre ser recursos anexos é justamente isso. Se em algum momento não fizer mais sentido usar, por exemplo, um DynamoDB, eu posso trocar para um outro banco de dados sem nenhum problema e minha aplicação não vai sofrer por isso, né? Eu não vou precisar refatorar tudo para acomodar essa mudança, né? Então, é ainda mais facilitado, né, quando a gente está falando do mundo serverless. É legal isso que tu comentou, porque a essência do serverless acaba sendo isso, né? Tu tem vários serviços que são plug and play, né? Meio que tu vai conectando várias caixinhas e faz tudo isso funcionar, né? Servindo como, né, um apoio realmente, né? Com recursos até de transformação eventualmente, né? Que tu consegue conectar todas as pontas, né, com o próprio API Gateway, IoT Core, né? Tem um case recente que eu estava atuando ali, então foi super legal que tu usa vários recursos já, né, de apoio e que torna, né, esse dia a dia bem mais fluido, mais fácil. Com certeza. Muito bom. Agora, próximo Build, Release, Run. Show. Então aqui basicamente a gente está falando de como a gente constrói, lança e executa nossas aplicações, né? Então os famosos esteiras ou pipelines de entrega, né? Então aqui não tem nenhuma diferença para os serverless, né? Então os pipelines que funcionam para aplicações não serverless também vão funcionar aqui. Então os conceitos são basicamente os mesmos. Então aqui a gente está falando de integração contínua. Então quando a gente verifica mais de uma vez ali por dia se o nosso código funciona, né? De forma diferentes desenvolvedores trabalhando na mesma base de código, se aquilo de forma integrada funciona corretamente, né? Então, a entrega contínua é a gente trabalhar para que o nosso sistema ele esteja sempre num estado pronto para release, né? E aí, isso aqui a gente usa bastante teste automatizado, né? E para serverless não é diferente. E o deploy contínuo, que é basicamente a gente, uma vez que o sistema está pronto para ir para uma release, a gente libera ele para ambientes produtivos, né? E dentro, né, como a gente falou do ecossistema AWS, tem vários serviços também serverless de pipelines, então o Code Pipeline que gerencia desde do seu repositório, como o Code Commit, ou a build e os testes automatizados, como o Code Build, e o deploy de fato em si, com diferentes estratégias de deploy. Então, aquelas estratégias que a gente ouve de Blue Green, Canary, tudo isso a gente tem embutido em serviços serverless, e isso também funciona para outros tipos de aplicações. E aí a questão da gente também ter facilitado, muitas vezes, diferentes ambientes. Então, a gente consegue, com a esteira, com infraestrutura como código, deployar para uma conta de dev, uma conta de teste e para produção, né? Então, tudo isso funciona de maneira similar e a gente tem serviços já de esteiras que são serverless também, que a gente não precisa gerenciar esses servidores. Então, assim, é bem semelhante, a gente consegue manter uma estrutura padronizada. Essa mágica, né, do serverless, entre aspas, né, principalmente Lambda, né, a gente falando de serverless mais especificamente de Lambda, que ele já meio que força a barra, né, para fazer isso, né, tu já é meio forçado a levar para cloud, e ele já tem os recursos de Canary também para fazer o Blue Green, então é legal, né, isso ele já força a barra já para usar, né, para não ter que fugir, né, ainda assim, claro, tem os pipelines ali, né, para fazer toda a automação. Sim, sim. Agora, na parte de processes. Boa. Bom, a gente falou, né, serverless é muito mais amplo do que, né, só, por exemplo, funções como um serviço, né, serviços como Lambda, né, mas quando a gente fala, né, sobre esse pilar aqui, né, esse fator, o factor, a gente está muito alinhado com quando a gente pensa em function as a service, né, então a ideia de processos é a gente executar qualquer aplicação, né, como ela sem estado, como mais processo sem estado, né, na verdade. Então,
a gente pensa em ambientes de execução efêmeros, então aquilo vai ser requisitado, vai executar o que precisa, depois a gente vai destruir ali o ambiente, né? Então, escala para zero. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de processo, esse fator fala muito sobre a gente arquitetar essas soluções com o princípio de share nothing, né? Ou, basicamente, não compartilhar estado. Então, a gente usar serviços de apoio, né? Como o Caio falou, principalmente banco de dados, algum tipo de cache, para a gente poder armazenar o estado e para que a nossa aplicação ela seja realmente um processo que possa subir, executar o que precisa e morrer sem nenhum tipo de perda de dado ou algo do tipo, né? Tudo isso fica apoiado por um serviço externo, né? E aqui, com serverless, acho que isso, principalmente como eu falei, quando a gente fala de Lambda, é o padrão, né, do que a gente tem dentro da arquitetura do Lambda. Então, são ambientes efêmeros ali que inicializam, são invocados para realizar o código que precisam e depois escalam a zero, né? E isso a gente só recebe o custo disso durante o nosso tempo de execução, né? Então, basicamente, é a mesma coisa que a gente tem para o Lambda, já é o que a gente precisa dentro desse fator. Então, a gente ganha muito, né, utilizando esse tipo de serviço para aderir a esse fator, basicamente nativo, né? Legal. Um serviço, talvez como o Step Functions, é um serviço que materializa, talvez, um pouco, né, desse fator, né, dos processos, onde tu pode ter diversos lambdas e ele orquestra tudo isso, enfim, né? E tu tem um grande processo, né, onde tu vai, cada um deles stateless, né? Eu acho que talvez faça bastante sentido, né, talvez a materialização mesmo desse fator, o Step Functions, acho que é um serviço que está bem conectado. Talvez outros, o próprio Event Bridge, né, com eventos e tal, também de certa forma tem isso, né? Mas eu acho que o Step Functions ele é mais a materialização, né, de um processo mesmo efetivo, né, com as etapas bem claras e tal. Sim, e o Step Functions ele vai funcionar basicamente como um orquestrador, né? Então a gente tem várias funções dessas que a gente falou, vários processos sem estado, e ele justamente controla todo esse fluxo. Então, uma ferramenta bem legal, bem visual e bem fácil, eu até achei de construir essas aplicações. Ele faz controle de estado, inclusive algumas informações contextuais ele também consegue armazenar, né, para poder fazer esse estado e tu não ter que trazer isso para dentro, né, da função. Então acho que é um adicional aqui que acho que faz sentido, né, nesse item, né? Sim, agora, com certeza. O outro fator aqui que é da sequência é o port bind, né? Só que eu acho que aqui, né, no serverless não é tanto, talvez, sobre subir a porta 8080, né, como a gente soube no Java ou né, enfim, qualquer outra porta, né? Acho que não é tanto nesse sentido, né? Exatamente, né? Então, como você falou, a gente vem do background de Java, a gente está acostumado a ter uma aplicação ali autocontida, né? Então, ela já vai vir embutida com um servidor web, ela vai expor o serviço através de uma porta ali 8080, escutando ali, né, as requisições HTTP, né? E a gente expõe isso geralmente através de um API Gateway, né, um load balancer, que vai redirecionar requisições para as nossas aplicações. Mas o modelo serverless, né, geralmente a gente atua de uma forma um pouco mais diferente. Então, a gente, como você falou, não é sobre expor portas, né? Mas a gente entender como que vai ser o nosso modelo de invocação ali do nosso serviço. Então, a gente pode ter invocações síncronas, né? Então, quando a gente recebe algum tipo de evento, algum tipo de requisição, executa o que precisa ser executado e retorna isso para o cliente, né? Ou para outro serviço que está consumindo. E, né, acho que quando você ganha mais proveito desse tipo de arquitetura é quando você trabalha com invocações assíncronas, né? Então, a gente tem algum tipo de serviço que ali no meio, né, entre o cliente e, de fato, a nossa execução, para controlar ali, armazenar o estado da aquisição e a gente processa isso sob demanda, né? E a gente já retorna isso para o cliente, enfim, que vai ser processado depois, né? Enfim, de alguma outra forma. Então, acho que não é bem exatamente sobre vincular uma porta, mas como que a gente entende os modelos de invocação ali dos nossos serviços serverless. Porta num sentido mais amplo, né? No sentido de estar aberto, né, para receber através de um local, né? Que não é necessariamente a porta lá como a gente se acostumou, né? No subir os servidores web, né? Então, acho que isso é super legal, né? Então,
Agora, o próximo item aqui, que é o de concorrência, né? Eu acho que conversa bastante com isso, né? Então, ter orientado a evento, como tu falou, né, Gabriel, para potencializar a questão da concorrência, né? Mas talvez aqui um dos principais, né, ganhos com serverless nos 12 fatores. Sim, esse é um dos mais, assim, que eu mais gosto de falar, né? Um dos mais legais da gente trabalhar quando a gente tá usando serverless, né? Então, pensando até no que você falou e que a gente falou ali uns 2 fatores atrás sobre processos, né? Então, a ideia é a gente fazer, escalar nossa aplicação de forma horizontal, né? Fazer o scale out, e receber aquisições ou eventos, né? E aqui que é quando aquela questão de sem estado brilha. Então, é muito mais fácil a gente escalar as aplicações quando a gente não tem que gerenciar o estado delas, né? Então, aquela questão de poder subir e morrer logo em seguida. E aqui a gente precisa, né? Às vezes isso não é tão claro como um serviço escala, né? Acho que é importante a gente entender como que é o modelo de concorrência dele, né? E dentro do AWS Lambda, né? É muito legal que os ambientes ali de execução eles vão ser levantados conforme chegam novas invocações, novos eventos, né? E aí uma requisição pode ser atendida por um ambiente, uma outra requisição vai ser atendida por um segundo ambiente que a AWS vai provisionar, e esses ambientes eles podem ou não ser reutilizados, né? Então a gente tem que pensar também naquela questão do estado, e aí a gente vai ter não necessariamente a quantidade de requisições que a gente tem, vai ser o número concorrente de execuções. Então é muito legal tentar entender como é realmente o modelo de concorrência. Eu acho legal também como isso se integra com outros serviços, né? Então, como que um API Gateway chamando Lambda vai se comportar, um SQS chamando um Lambda, como que isso vai se comportar. Então, a gente já tem isso integrado dentro do modelo serverless, mas muitas vezes a gente precisa tentar entender realmente como que é esse ambiente de execução para não ficar tão refém, né, muitas vezes, do cloud provider, e a gente conseguir se aprofundar, principalmente quando tiver alguns problemas ali, pensando em altos volumes ali para concorrência. Eu acho que o legal desse fator também é que você pode aplicar em diferentes partes da aplicação, né? Então, pode olhar desde ali no nível mais micro, né? Então, direto na aplicação, ali quando você está salvando um dado ou lendo um dado do seu banco de dados, até como o Gabriel falou, lá no macro, né? Quando você está recebendo o primeiro evento que vai disparar alguma ação, né? Ou uma requisição. Então, é legal que aqui você consegue lidar com concorrência em diversas partes, e é importante realmente você pensar de acordo com o que você deseja ali, né, de performance, qual é o público-alvo que sua aplicação está atendendo, então onde que você precisa evitar gargalos. E é legal que cada recurso, né, que você utiliza vai ter uma forma diferente de lidar, né? E isso é super importante. Acho que essa mensagem de vocês é bem relevante, assim, porque eu costumo dizer que o serverless ele escala automaticamente, mas não necessariamente ele vai conseguir atender a escala que tu precisa de forma mágica, né? Porque cada serviço tem um throughput, tem um jeito de trabalhar diferente, né? Tem um caso clássico que eu fiz, e é um repositório até que eu tentei simular como que seria a votação do Big Brother, né, com aquele volume gigantesco em tão pouco tempo, né, e eu falhei miseravelmente no primeiro design que eu fiz dele, porque ele não conseguia processar o volume tão grande, e eu estava usando só serviços serverless, então o design, né, e a característica, funcionamento de cada serviço tem um fator determinante, né, dessa escala que ele consegue atender, o quanto que ele consegue concorrer ali. Então, isso é bem legal, realmente, essa mensagem de vocês, que é importante, né? Não vai, às vezes, se iludir que vai atender magicamente, né, qualquer escala, né? Porque é padrão feijão com arroz, vai até ser, né? Mas quando tem grandes volumes e coisas mais complexas, o design vai afetar diretamente, né? Então, isso é bem legal, essa mensagem de vocês, né? Agora, outra característica... Diga... Desculpa, Evandro, só para complementar, acho que um caso legal que também que eu já passei, acho que é um pouco contrário do que você falou também, mas às vezes a gente não precisa de tanto escalabilidade, né? Então, a gente tem que tentar entender o quanto que a gente precisa, principalmente para não sobrecarregar outros sistemas que a gente tem. Então, uma vez que eu já estava subindo um Lambda, a gente precisava fazer uma carga num banco de dados, né? Estava um Lambda, né, sendo trigado por um SQS, e aquilo escala e você piscou, tem
milhares de ambientes de execução ali, e isso pode sobrecarregar, no caso, sobrecarregou o banco de dados, né? Então, isso pode gerar um problemão. Então, realmente essa é a mensagem de tentar entender o modelo de concorrência para você ver se você precisa, como que você vai controlar isso, né, em cenário de grande volume. Então, essa é a ideia. Boa, nada de over-engineering aí, né? Agora, o outro item, né, o disposability, eu acho que esse também tem bastante conexão, principalmente, né, com o Lambda, né, no função como serviço, se conecta bem, né? Com certeza, eu acho que esse tá muito ligado a tudo isso que a gente está falando, né? Então a ideia dele é realmente você conseguir maximizar a robustez do seu sistema, permitindo com que ele tanto inicialize rapidamente quanto seja desligado rapidamente, né? E é legal que você vai vendo como um fator se conecta no outro, né? Então quando o Gabriel fala ali de aplicações efêmeras, é essencial quando a gente chega nesse ponto. Quando a gente está falando, olha, eu preciso provisionar mais máquinas aqui, realmente está chegando muita requisição. Então, como que eu inicializo o mais rápido possível para atender aquela demanda e evitar um gargalo inicial nas primeiras requisições, né? E o mesmo vale o contrário, né? Então, quando a gente está fazendo scale reverso, né? Então, está escalando para zero, como que a gente faz um desligamento suave de forma que tudo aquilo que estava sendo processado termine e sua aplicação não seja impactada. E eu acho que serverless, como a gente vem falando, é muito bom nesse aspecto, né? Principalmente que muitos dos recursos já são pensados ou você já é forçado a pensar nessa maneira. Então, toda aquela ideia de você construir uma aplicação que esteja autocontida vale muito bem aqui. Eu acho que, como você comentou, as lambdas são um grande exemplo, né? Porque elas são instanciadas sob demanda e elas são descartadas logo após a execução, né? Então, vai permitir que seja feito um deploy ali sem downtime, vai escalar quando tiver pico de requisições, vai lidar bem com falhas. Que é o único ponto que é importante destacar aqui, principalmente falando de Lambda, é aquela ideia do cold start, né? Então, as primeiras, né, requisições que chegam tem um pequeno delay porque demora para a primeira Lambda ser inicializada, né? Mas até isso já tem várias e várias soluções, né? A própria AWS já oferece aquela ideia de provisional concurrency, né? Então, você mantém algumas funções pré-aquecidas, já inicializadas para atender uma certa demanda. Então, é importante, né? Você, quando estiver construindo sua arquitetura e como a gente falou, entender bem o seu público-alvo, qual vai ser o impacto daquela performance para os outros sistemas que compõem a sua aplicação e entender quando que é o momento de escalar e desescalar também, sempre entendendo, né, esses dois princípios, né? É o fast start e graceful shutdown. Então, você entender quando que é aquela hora de escalar rapidamente e quando você pode reduzir, né, o número de máquinas provisionadas ali também. E aí o legal é que no conceito mesmo, né, da função como serviço, né, aqui na AWS, usando o Lambda, ele faz isso já como padrão, né? Então, ele já escala, ele é efêmero, né? Depois morre. E a questão do cold start até já foi falado em alguns episódios aqui também, né? Tem várias abordagens, né? Mas eventualmente a tua aplicação tem um fluxo de uso tanto que já fica contratado mais ou menos o que tu precisa, que acaba que nem é um grande problema de fato, né? Então, sempre tem que ter cuidado, né, para analisar o cold start, para não parecer que é uma punição que vai acontecer o tempo todo, porque nem sempre, dependendo do caso de uso, obviamente, né, nem sempre ele vai ser realmente esse problema, né? Então, bem legal. E puxando o Java um pouquinho para o Java, né, Evandro? Acho que muitas vezes o pessoal fala, Java é lento, né? Java não é só para aplicação enterprise que vai ficar rodando um tempão. Então, muitas vezes acho que não serve para serverless, né? Mas, principalmente por essa questão que o cara falou do cold start, mas hoje já tem várias ferramentas, né? Que a própria AWS fornece o AWS Lambda Snap Start, né? Que ele já tira meio que um snapshot do ambiente inicializado ali para Java. E aí é muito mais rápida a inicialização. Então, você consegue usar Java ali para sua função serverless. Você não precisa mudar seu time aprenda Python, que aprenda outro tipo de linguagem. Você já tem tudo rodando em Java.
e até ferramentas mais avançadas, né, como o GraalVM. Então, você consegue buildar imagens nativas, containerizar isso, jogar dentro do seu ambiente de produção que vai escalar e ter um blueprint ali de memória muito baixo. Então, só puxando um pouquinho aí, fazendo a propaganda do Java. Muito bom. Inclusive, curiosidade, a minha palestra de 2020 que eu fiz no Serverless Days em Nashville foi sobre usando GraalVM, inclusive. Gostava de polemizar com Java, mas eu concordo com o teu racional, Gabriel, porque assim, a empresa é muito mais cara eventualmente treinar todo mundo, sair, né, daquela, né, do nível de maturidade que tem com uma linguagem para ir para uma totalmente nova, né, é bem complexo, né? E com o Snap Start, isso aí já está praticamente resolvido, né? O Snap Start, inclusive, para Java é o único que é gratuito na AWS, né? Ele tem também para outras linguagens. Não vou agora errar aqui, mas acho que é .NET e a outra eu não me lembro. Acho que eles lançaram para Python Para recentemente. Python também, eu acho, né? Acho que lançaram no último reInvent ou alguma coisa assim. Mas ambos são pagos, né? Para Java, para o nosso Javão velho, é gratuito. Então, vai lá usar Java que vai dar certo. Boa. Agora, o próximo item é o DevProd Parity. Boa. Então, a ideia desse aqui realmente funciona para todo tipo, né? Não só serverless, né? Então, acho que qualquer aplicação, principalmente as que você está pensando, né, no nível mais empresarial mesmo, em distribuir para diferentes clientes, é muito importante você manter, né, os seus diferentes ambientes o mais similares possíveis, né? Somente para evitar aqueles problemas de, funcionava localmente, mas quando sobe não está funcionando mais. Então, isso não é diferente, né, no mundo serverless. Eu acho que é só um pouquinho mais complexo, né? Principalmente simular. Eu acho que um ambiente de produção localmente é mais difícil, né? Quando a gente tem vários serviços desacoplados, é um pouquinho mais complexo. Mas a gente tem, né, várias ferramentas. O próprio DynamoDB lançou uma ferramenta local dele. A gente tem, né, o AWS SAM, que também oferece uma série muito boa também para você conseguir, né, testar e reproduzir o máximo possível, né, daquele ambiente produtivo localmente. Mas a ideia, né, é que você sempre tenha, né, diferentes versões ali em diferentes ambientes mais próximo, principalmente simulando alguns dados, né, ali de ambientes mais produtivos para garantir, né, que ali seus testes automatizados, os testes manuais de repente um time de QA e tudo mais também sejam mais similares possível. E eu acho que aqui entra muito bem, né? Falando no mundo serverless, puxando a sardinha também para infraestrutura como código, né? Então, quando a gente usa, né, por exemplo, um Terraform para escrever, eu acho que isso é muito bom, principalmente quando você quer, né, ter essa similaridade entre ambientes, você tem uma base de código, e aí voltamos lá para o primeiro fator, que esteja bem desacoplada, com seus conceitos certos, é muito mais fácil de você subir em diferentes ambientes e garantir essa similaridade. Mas se mantém o mesmo para serverless. Quanto mais você conseguir reproduzir isso, é o melhor, né? Bom, acho que tem uma perspectiva legal aqui nesse aspecto que, de fato, para o local, né, em tempo de desenvolvimento, talvez seja mais complexo. Agora, a outra perspectiva é que, por exemplo, tu vai para um ambiente de teste, em ambientes mais tradicionais, é extremamente difícil tu conseguir ter um ambiente exatamente igual de produção, simplesmente por conta de custo, né? Agora, se tu tem uma aplicação essencialmente totalmente serverless ali, né? Tu consegue subir esse ambiente exatamente igual à produção, sem medo de ser feliz, rodar volumes semelhantes de produção e conseguir avaliar o todo, porque no momento que tu parou de testar, tu não vai ter mais custo nenhum, né? Mais ou menos, né? Então fica muito mais fácil do que, como eu já trabalhei em empresas que tinha bancos de dados de, sei lá, quantos core, que tu não ia simplesmente subir uma máquina dessa para testar, então estava muito limitado, né? Eu acho que essa é uma perspectiva que é legal, positiva do serverless, que permite, né, estar mais próximo de produção para poder fazer esses testes e por que não, né, tá com um ambiente exatamente igual ao de produção,
só que sem rodar 24/7, né? Na hora que parou, não tem mais custo e está tudo certo, né? Então, acho que só trazendo também essa outra perspectiva que funciona super legal. Agora, de logs, porque tem uma complexidade maior, né, com serverless, também por conta da granularidade, como a gente já falou, né, com logs. Então, como é que é aí essa questão dos logs para Boa. serverless? Eu acho que essa parte é realmente bem importante, né? E eu acho que é um ponto tão crucial que a maior parte dos cloud providers já vão ter alguma solução ali de logging e análise também, né? De compilar esses dados em alguma ferramenta para análise depois, né? Eu acho que quando a gente está falando da AWS, a maior parte dos recursos já vai ter uma pontezinha com o log group lá no CloudWatch, né? Então, você ter uma ferramenta, né, que receba esses logs de diferentes aplicações e você consiga utilizar isso para suas análises, principalmente eu acho que quando a gente está falando, né, de sistemas distribuídos, é muito importante você entender onde pode estar um possível erro, né? É mais difícil, se você não tem esses logs, se esses logs não são armazenados, é muito difícil de você entender, né, onde que de repente poderia estar ali um ponto de melhoria, ou um ponto de falha mesmo da sua aplicação. Eu acho que aqui, então, por exemplo, quando a gente está falando com o Lambda, ela já é conectada, né, diretamente com o CloudWatch, então ela já vai enviar cada execução, né, todo o fluxo ali de eventos dentro do seu handler. E aí a gente tem várias outras ferramentas que podem vir depois, né, como o X-Ray, para você olhar todo o fluxo, né, ali dentro da sua aplicação. Então, onde pode estar uma query demorando um pouquinho mais para ser consumida, qual sistema, de repente, uma API de terceiro tá um pouquinho mais lenta. Então, a ideia aqui é você conseguir, né, aproveitar desses recursos de diferentes formas, mas principalmente garantindo essa configuração, né? Então, caso não tenha, né, no seu cloud provider, não tenha alguma ferramenta, sempre vai ter, né, alguma biblioteca de login que você poderia subir na sua aplicação e de repente enviar para alguma das grandes, né, aí, distribuidoras no mercado. Então temos o Datadog, tem o New Relic, enfim, existem várias, né, hoje em dia ferramentas que vão te dar uma observabilidade mais rica e ampla do seu sistema. E no mundo da AWS eu acho que não é diferente, né? Principalmente quando a gente está falando aí do básico, né? Então, falando em containers, falando ali na Lambda, falando no API Gateway, todos esses já vai ter ali um puxadinho para um log group específico lá no CloudWatch, né? Sem dúvida, sem dúvida. E para a gente fechar, né, o último item, Admin Processes. Boa. Esse é algo esse é difícil até, né, de aplicar no mundo serverless, né? Que ele fala sobre executar tarefas de administração como processos únicos, né? Então evitar que você mantenha aquilo numa base de código, né? Realmente ser algo pontual, às vezes um script de migração, alguma coisa que você queira fazer. Eu acho que aqui no mundo serverless é até um pouquinho mais facilitado, né? Porque a gente, justamente por essa granularidade, às vezes mexer em alguma configuração vai ser bem pontual, bem específico, mas a ideia é essa, né? Então, é você tentar subir ali, né? Fazer um processo único para rodar alguma tarefa administrativa. Muitas vezes vai ser direto no cloud provider por meio de uma UI, mas se você quiser, sempre tem a possibilidade de criar um script também para isso. Mas essa é a ideia, né? Muito bom, gente. Passamos pelos 12. Acho que vocês foram falando várias dicas, inclusive, né, ao longo dos 12 fatores, né? Mas eu queria ouvir de vocês assim, o que foi talvez mais desafiador na jornada de vocês em relação aos 12 fatores, né, para implementar em aplicações serverless, o que vocês passaram de desafiador e o que vocês daí trazem, né, de dicas para quem está ouvindo, né, para talvez não passar pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas que vocês tiveram aí para implementar os 12 fatores. Legal. Eu acho que talvez, não sei se o Gabriel concorda comigo, mas uma que muito provavelmente quem começou, né, um pouquinho antes nesse mundo de cloud é aquela portabilidade de um sistema tradicional, né, a modernização para cloud. Que muitas vezes tem aquela armadilha de é simples, né? Vamos só vira esse monolito, vamos transformar aqui em serverless ou em sistemas distribuídos.
E não é bem assim, né? Eu acho que como a gente passou pelos 12 fatores, é importante você repensar bem o design da sua aplicação. Então, principalmente para quem aí tá começando a modernizar ou entrar nesse mundo, às vezes não vai só, né, aquilo que é o padrão, boilerplate, né? Tenta analisar um pouquinho quais soluções tem disponíveis no cloud provider que você vai utilizar, como você pode, né, quebrar a ideia em funções menores, como você mantém a escalabilidade do seu sistema, qual vai ser a performance, qual o público-alvo. Então, acho que essa é muito importante, né? E aí vai junto, né? Vai todos aqueles outros fatores que a gente falou, né? Então, como você está cuidando das suas dependências, como a sua escalabilidade, a concorrência da aplicação está ali sendo gerenciada. Então, acho que esse é um erro muito comum que eu já passei e eu tenho certeza que mais pessoas aí também vão entender, né? Que é essa ideia, quando está entrando no mundo cloud, tudo é novo, tudo é maravilhoso, mas é importante você ter um pouquinho mais de cuidado em como você vai fazer essa configuração e esse design, né, do seu sistema como um todo. E acho que além disso que o Caio comentou, acho que é legal pensar também em questão de custo, né? Então, tomar cuidado com armadilhas ali de custo. Muitas vezes o pessoal fala, serverless é caro, né? Ou um serviço X é caro, mas muitas vezes a gente consegue reduzir custos com serverless, né? Então, um case que eu já passei em que a gente tinha uma função lambda rodando em Java, e a gente justamente entendendo essa questão do modelo de concorrência, como que era o ambiente de execução, como era o compartilhamento de dados entre os ambientes do Lambda, a gente conseguiu não só reduzir o tempo de inicialização, né, na questão do cold start, mas reduzir ali mais ou menos 87% de custo que a gente tinha naquela função. Então, entender realmente como é a questão de cobrança, né, do seu cloud provider, das ferramentas que você utiliza, e muitas vezes você consegue, utilizando essas ferramentas certas, né, como o Caio falou, você consegue até reduzir custo em vez de aumentar, né, como essa ideia que tem por aí de que serverless é caro, né? Então, acho que essa é uma dica que eu já passei, que eu acho que é legal de refletir também. Esse é um ótimo takeaway para quem está ouvindo, né? Porque o Caio falou, né, sobre que nem sempre é uma boa ideia, na maioria das vezes não é uma boa ideia só fazer o lift and shift de uma solução legada para cloud. Provavelmente vai dar ruim em custo, né? Vai rodar, mas provavelmente vai dar muito ruim em custo porque ele não está pensado para usar o melhor da cloud. E aí o que tu trouxe, né, Gabriel, acho que faz muito sentido, saindo talvez já de um modelo que já é cloud, mas querendo usar mais a capacidade de serverless. Tu também simplesmente mover, né, o que tu tem para serverless sem repensar o design, sem conhecer as características, né, de funcionamento, vai dar ruim em custo também. E por isso que a gente bate muitas vezes nessa visão de que serverless é caro, enfim, que não faz sentido. Para mim é a mesma relação, né? Porque a gente tenta sair de um modelo que a gente conhece, que tem o status quo, e tenta mover ele sem revisitar, né, o design e os seus paradigmas e tudo mais, e aí vai dar ruim em custo, da mesma forma, né, do legado para cloud, quanto o do cloud já, né, mais para o modelo mais essencialmente serverless. Então, acho que esse é um takeaway super legal aqui para quem está ouvindo, né? E acho que, de certa forma, os 12 fatores até ajudam no convencimento de adotar serverless, né? Eu acho que vocês concordam, a visão de vocês, mas convencer através dos 12 fatores pode ser uma boa ideia, né? Para adotar serverless nas empresas. Com certeza. Acho que principalmente pensando no que a gente falou lá no começo da motivação, né, dos 12 fatores, como o pessoal trabalhava lá na Heroku, observou o custo da erosão, então cada vez que o sistema vai evoluindo, vai ficando mais difícil dar manutenção, adicionar novas features. Então, se a gente já começa pensando nos 12 fatores, já sai um diferencial ali grande. Muitas vezes a gente perde um pouco de velocidade no começo, mas isso é importante pensando no longo prazo, né? E aí, como a gente viu aqui, o serverless já tem embutido, né, muito dos 12 fatores, né? Alguns você precisa ter um pouco mais de atenção, outros um pouco menos, mas você já ganha de tudo que os 12 fatores trazem e também tudo que o serverless já traz. Então, acho que é uma forma bem legal de tentar trazer isso para sua empresa, né? E favorecer a adoção de serverless, né?
Sem dúvida. Muito bom, gente. Passou uma hora voando aqui. Nosso compromisso com o espectador aqui, né, que está escutando a gente, né? Quero agradecer muito, né, a participação de vocês dois, Gabriel e Caio, né, e compartilhar esse conhecimento, trazer, né, um pouco desse conceito, né, dos 12 fatores e fazer essa ponte, né, essa conexão com serverless, desmistificar um pouco isso no uso, né, com a AWS. Então, obrigado mesmo. Pessoal que quer conhecer mais, né, sobre o tema, né, pode encontrar o Gabriel e o Caio aí pelas redes também, ou pelos eventos, por que não, né? Tem vários eventos de serverless aí pelo ano para acontecer. Então, brigadão, gente, pela participação de vocês. Fiquem à vontade aí para as mensagens finais. Te agradeço, obrigado mesmo pela oportunidade. Eu acho que, como a gente falou lá no começo, é sempre uma honra, né, ajudar a fomentar a comunidade tech, principalmente no nosso país, né, trazer mais pessoas, fazer com que mais pessoas participem, né, de eventos, de podcasts como esse. Então, é uma honra. Obrigado mesmo, Evandro. E parabéns por todo esse trabalho. Eu acho que você é uma fonte de inspiração para a gente. Tenho certeza que para muitas mais pessoas por aí. Então, obrigado mesmo e é isso. Obrigado. Exatamente, faço as palavras do Caio, as minhas também. Obrigado mais uma vez pelo convite, Evandro. E espero que a gente tenha conseguido ajudar o pessoal que está ouvindo aí da comunidade serverless também a trazer conteúdo aí de qualidade, né, para a comunidade em português. Então, muito Sem obrigado. dúvida. Obrigado também, sem dúvida, é um conteúdo bem, bem rico. Com certeza o pessoal vai gostar bastante. Obrigado, gente. Então é isso. Continue acompanhando nessa quinta temporada. Vários conteúdos ainda por vir, bem, bem ricos, e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até a próxima.